Que bom, estamos já na lição 7, já passamos da metade desse trimestre. Mas é um privilégio sempre estar com você, você que nos acompanha no YouTube, você que nos acompanha no Facebook, é facebook.com/classe de professores, você vai encontrar ali o nosso material e tudo isso de forma voluntária para servir a nossa querida Escola Sabatina e os nossos professores e professoras. É muito bom estar sempre com você. Pois a lição 7 desse trimestre fala de um tema chamado honestidade para com Deus. E a lição exalta a regra bíblica de que nós devemos ser honestos para com Deus, honestos em todas as coisas, né? E ela trabalha mais especificamente com a nossa honestidade na questão da devolução do dízimo que pertence a Deus. Muitas vezes há pessoas que não se importam com esse assunto, por exemplo, do dízimo. E muitas vezes há pessoas que até devolvem o dízimo, mas esse dízimo também não é honesto, porque ele não é proporcional àquilo que elas de fato recebem. É um dízimo, digamos assim, fictício, né? Dizer que devolveu para acalmar a sua consciência. Então, nessa semana, nós trabalhamos um pouquinho, vamos fazer algumas considerações relacionadas à honestidade para com Deus e o dízimo. Eu, logicamente, coloquei alguns números aqui, né? Uma discussão que vai do número 1 até o número 7. São 7 considerações sobre o dízimo. Primeira delas, o dízimo é um teste da nossa honestidade para com Deus. Lucas 16:10 diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E o dízimo foi instituído por Deus e retê-lo indica desonestidade. Aí entra o clássico verso que é Malaquias 3:8, não é? Vós me roubais e dizeis, diz Deus, em que te roubamos? E ele então responde categoricamente, nos dízimos e nas ofertas. Então, quando a Bíblia diz, trazei todos os dízimos, Deus aqui está dizendo que alguém não estava devolvendo, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que alguém estava devolvendo parte do dízimo e não o dízimo honesto, completo, não é? Segundo lugar, o dízimo é uma expressão da nossa fé. Como Abraão, lá em Gênesis, que exerceu fé em Deus e esteve disposto a entregar seu filho, nós também exercitamos nossa fé quando entregamos a parte que é de Deus. E esta fé, ela é consumada ou aperfeiçoada à medida que nos entregamos a Deus. Então isso é muito importante. A Bíblia tem um princípio, é bom que a gente pense nisso. Em algum momento, numa lição próxima, vai entrar isso de novo. Mas há um princípio bíblico de que Deus nos dá tudo, mas ele retém sempre uma parte. Vamos usar 3 exemplos. Primeiro deles, lá no livro de Gênesis, Deus deu ao homem a terra toda, o jardim do Éden maravilhoso, para que ele desfrutasse. Mas Deus disse, apenas uma parte é minha, não toque nela, não coma desse fruto, ok? Da árvore. Segundo lugar, Deus deu ao homem 7 dias da semana, mas disse, 6 dias trabalharás e há uma parte dedicada para mim. Não quer dizer que você não vai dedicar os outros dias para mim também, mas essa é especial, que é o sábado, esse conceito de separação de uma parte para a adoração a Deus. O dízimo é a mesma coisa, Deus nos dá 100%, o dízimo é 10%, ou seja, é a parte que é de Deus, foi separada por Deus para que possamos adorá-lo e reconhecê-lo como Deus, como Senhor, como Redentor, como Criador da nossa vida. Terceiro ponto, o dízimo não é salvação pelas obras, mas uma expressão da nossa dependência de Deus. Muitos acham, eu vou pagar o dízimo. Não, o correto seria dizer, eu vou devolver aquilo que já é de Deus. Então não é eu comprar Deus, ou comprar o perdão, ou comprar a justificação, ou comprar a salvação. Isso é salvação pelas obras. Mas ao devolver o dízimo, na verdade, eu estou devolvendo daquilo que Deus já graciosamente já me deu. Então eu não estou pagando nada, não estou comprando nada. Estou apenas devolvendo em gratidão aquilo que Ele já me deu. Não é? Quarto ponto, o dízimo não nos isenta dos demais preceitos da lei. A gente que acha que devolvendo dinheiro para Deus vai comprar tudo. Pode ser desonesto, pode ser ladrão, pode ser bandido, pode ser vagabundo, pode ser o que quiser.
pode falar mal da vida dos outros, pode ser fofoqueiro, pode ser invejoso, pode ser hipócrita em um monte de outras coisas. Eu sou um bom dizimista. Não. O dízimo não nos isenta dos demais preceitos da lei. Mas o dizimista também cultiva a fé, o amor, a esperança e os demais preceitos bíblicos. Basta você ler Lucas 11:42 e aquele famoso texto de Mateus 23:23, não é? Não é? E Jesus condena as pessoas que dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, de cada detalhezinho, de cada pequena colheita, mas estavam esquecendo do amor, da misericórdia, da fé, não é? Da justiça. E alguns tomam esse texto e dizem, viu, não precisa mais dar o dízimo. Não, mas é o contrário, porque Jesus termina o texto, Mateus 23:23, dizendo assim, ai de vós que dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, esquece dos maiores preceitos da lei, não é? O amor, a misericórdia e a fé. Pois bem, mas ele termina, ele arremata, ele diz assim, mas deveis, porém, fazer estas coisas, amor, misericórdia, fé, sem esquecer aquelas, que é o dízimo de tudo. Ou seja, o dízimo mostra a minha fidelidade a Deus, mas não me isenta dos outros preceitos da lei de Deus. Não é? Em quinto lugar, o dízimo é santo e não nos pertence. É santo porque na sua própria natureza, como eu já falei antes, pertence a Deus. Deus deu 6 dias para trabalhar e dedicou um tempo, que é o 7º dia para ele. Deus deu o jardim inteiro para Adão e Eva e disse, dessa árvore não coma. Deus deu 100% para nós, na verdade 90% para nós, 10% é dele. É algo separado por Deus, não é? Levítico 27:30 deixa isso bastante claro, não é? O dízimo é do Senhor, não é? Ponto número 6, o dízimo está ligado à reforma e reavivamento entre o povo de Deus. É curioso a gente notar que em vários momentos da história bíblica, pessoas que voltaram para Deus, que reconstituíram a sua fé e a sua devoção, tornaram-se dizimistas. Por exemplo, no reinado de Ezequias, houve um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus, com a eliminação da falsa adoração, e a Bíblia diz que o dízimo foi abundante naquele momento. O texto diz assim, e trouxeram o dízimo de tudo, e era uma grande quantidade, segundo Crônicas 31:5. E, finalmente, ponto número 7, o dízimo faz parte da nossa resposta à aliança que nós temos com Deus. Malaquias 3:8-10 deixa isso claro. Trazei todos os dízimos e provai-me nisto. Esse ato de provar dá a ideia de uma interatividade entre Deus e o ser humano. Não uma barganha, mas uma interatividade, onde eu me relaciono com Deus, e o dízimo é uma prova desse relacionamento, é uma gratidão por esse relacionamento com Deus, por essa aliança com Deus. E isso nos faz muito bem. Então, para terminar, eu queria deixar uma perguntinha para você discutir com seus alunos. Devolver o dízimo é um ato de obediência ou de fé? Ou é um ato de fé e obediência ao mesmo tempo? Bom, podemos ter várias opiniões aí, mas perceba, a Bíblia diz, trazei todos os dízimos, portanto é um mandamento. Portanto, é um ato de obediência. Mas por que também não é um ato de fé? Eu devolvo para Deus porque eu creio que Deus é o dono de tudo? Eu devolvo para Deus porque eu creio que aquela parte que devolvo para Deus, que já é dele, não é minha? Eu estou sendo fiel e com aquilo que eu tenho, com os 90% que eu tenho, Deus vai me suster, Deus vai me manter. Portanto, é um ato de fé. Não responda antes para os alunos, deixe-os discutir um pouquinho, mas na prática podemos dizer que devolver o dízimo é um ato de fé e de obediência ao mesmo tempo. Pense nisso, discuta isso com seus alunos. Semana que vem a gente se encontra na lição de número 8. Um abraço e até lá.